a Rússia estaria se preparando para um grande ataque retaliatório contra a Ucrânia, após serem revelados os reais efeitos da Operação Teia de Aranha, realizada pelo Serviço de Segurança ucraniano na semana passada. Nos Estados Unidos da América, acredita-se que a ameaça do ditador Putin de se vingar da Ucrânia pelo ataque de drones da semana passada ainda não foi totalmente realizada nem levada a sério. E muito provavelmente será um ataque significativo e multifuncional contra o bairro governamental em Kiev ou contra instalações do Serviço de Segurança da Ucrânia em todo o território ucraniano. Pelo menos é o que nos dizem atualmente. Sobre isso, escreve a publicação, alertando que supostamente tanto a inteligência americana quanto muitos funcionários ocidentais dizem que a Rússia está realmente preparando alguns ataques massivos contra a Ucrânia. Para não semear pânico desnecessária, vamos analisar juntos essa situação. O que exatamente as fontes no Ocidente estão nos dizendo? O que exatamente sabemos sobre as consequências reais do ataque da Ucrânia aos aeródromos na Rússia no âmbito da Operação Especial Paltina? E por que os americanos agora estão tentando ao máximo desescalar a situação e insinuam que é preciso voltar às negociações em Istambul? Vamos analisar tudo isso com calma e cabeça fria. Meu nome é Alexei Petit. Antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário neste episódio e, claro, siga meu canal no Telegram, Petit News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Agora vamos discutir tudo em sequência. Segundo a Reuters, os Estados Unidos da América acreditam que a ameaça de Vladimir Putin, presidente da Rússia, de retaliar contra a Ucrânia pelo ataque de drones da semana anterior, ainda não foi concretizada de maneira significativa. E muito provavelmente será um ataque significativo de múltiplos alvos. Autoridades oficiais dos Estados Unidos da América declararam isso. Os prazos para uma resposta russa completa, coloco essa palavra entre aspas, não estão claros. Uma fonte disse que isso é esperado dentro de alguns dias. Um segundo funcionário americano disse que a resposta provavelmente incluirá diferentes tipos de capacidades aéreas, incluindo ataques com mísseis e drones. Vou fazer uma breve observação e dizer que ao longo do texto veremos frequentemente isto, que a Rússia, em resposta, atacará a Ucrânia. Vou reforçar meu pensamento mais uma vez. A Rússia não pode dar nenhuma resposta. A Rússia é a fonte original dessa agressão. A Rússia é o agressor. Portanto, todas as ações realizadas pela Ucrânia são uma reação de resposta forçada, uma reação de resposta. Tudo o que a Rússia faz não é uma reação de resposta, é um ato de agressão. Porque se excluirmos dessa equação o próprio fato da invasão em grande escala da Rússia contra a Ucrânia em 2014 e depois a invasão em grande escala em 2022, então não haveria nenhum ataque da Ucrânia ao território da Rússia. A priori nem discutiríamos isso agora. Por isso é absolutamente uma retórica propagandista quando dizem que a Rússia está preparando alguma coisa em resposta ao ataque da Ucrânia. Dessa forma, nós simplesmente diluímos o conceito entre agressor e vítima e colocamos a Ucrânia e a Rússia no mesmo nível. São apenas dois países lutando e respondendo um ao outro sobre algo. Não, a Rússia é o agressor, a Rússia é a fonte original desta guerra, a Ucrânia está respondendo, está sendo forçada a responder aos atos de agressão para proteger sua população. Todas as ações da Rússia são atos de agressão, não uma resposta. Vamos continuar. Em seguida, ele escreve que os funcionários dos Estados Unidos da América não detalham os objetivos esperados da Rússia e não aprofundam as questões de inteligência. O primeiro funcionário afirmou que o ataque de Moscou será assimétrico, indicando que sua estratégia e metas serão diferentes do ataque ucraniano contra os aviões militares russos. Na semana passada, a Rússia iniciou um intenso bombardeio com mísseis e drones contra a capital ucraniana, Kiev. Na sexta-feira, o Ministério da Defesa da Rússia declarou que o ataque a alvos militares e relacionados a militares foi uma resposta ao que chamou de ataques terroristas ucranianos contra a Rússia. Contudo, autoridades americanas creem que a resposta total russa está por vir. Segundo uma fonte diplomática ocidental, a resposta da Rússia, que já pode ter começado, tende a se intensificar, atacando alvos simbólicos ucranianos, como prédios do governo, numa tentativa de enviar um sinal claro a Kiev. Outro diplomata ocidental de alto escalão previu uma nova ofensiva devastadora de Moscou e afirmou que, abre aspas, será enorme, brutal e implacável. Mas os ucranianos são pessoas corajosas. Em seguida, cita as palavras de Michael Kaufman. Ele é especialista em Rússia na Fundação Carnegie para a Paz Internacional.
Ele diz que espera que Moscou possa tentar punir a Agência de Segurança Interna da Ucrânia, ou seja, o Serviço de Segurança da Ucrânia, por seu papel no ataque da semana passada. Para enviar uma mensagem, a Rússia pode usar mísseis balísticos de médio alcance para atacar instalações do Serviço de Segurança da Ucrânia, segue a citação de Kaufman. É provável que eles tentem um ataque retaliatório contra a sede do Serviço de Segurança da Ucrânia ou outros prédios das administrações regionais de inteligência. A Rússia também pode atacar centros de produção de defesa ucranianos. No entanto, o próprio Kaufman sugere que as capacidades da Rússia para ações de retaliação podem ser limitadas, já que ela já direciona uma parte significativa de seu poder militar para a Ucrânia. De modo geral, as possibilidades da Rússia de intensificar significativamente os ataques em comparação ao que ela já faz e tenta fazer no último mês são bastante limitadas, diz Kaufman. E aqui eu concordo plenamente com ele. Ou seja, além de aumentar a quantidade de mísseis e drones que a Rússia lança contra a Ucrânia, ela não pode fazer mais nada. Aqui vou lembrar brevemente que Kiev afirma que, no ousado ataque de domingo, foram utilizados 117 veículos aéreos não tripulados lançados do interior do território russo durante a operação com o codinome Teia de Aranha. E agora passamos à avaliação desta operação. Hoje surgiu uma nova avaliação que faz referência tanto a fontes ucranianas quanto ocidentais e até em certa medida a russos, a insiders de lá, e eles escrevem que foi um golpe irreversível. A Ucrânia desferiu um poderoso golpe contra bases aéreas estratégicas da Rússia a milhares de quilômetros da linha de frente, usando centenas de drones e forçando o Kremlin a subestimar a extensão das perdas. Como escreve a publicação, segundo dados de reconhecimento por satélite e avaliações da OTAN, foram totalmente destruídos de 10 a 13 aviões russos e até 40 foram danificados. Atenção, ou seja, de acordo com dados de reconhecimento por satélite e avaliações da OTAN, até 13 foram destruídos e cerca de 40 foram danificados. Ao mesmo tempo, o Serviço de Segurança da Ucrânia afirma que 41 aeronaves foram atingidas, das quais metade foi totalmente destruída e a outra metade danificada. As avaliações da OTAN são ainda maiores. Segundo os analistas, o número apresentado pelos funcionários da OTAN corresponde com mais precisão ao que pode ser observado nas imagens de satélite de alta resolução. Na base aérea Belaya, na região de Irkutsk, 6 aviões foram destruídos, incluindo bombardeiros estratégicos Tu-95 e Tu-22, que são usados ativamente para ataques com mísseis contra a Ucrânia. Na base Oleni, isso já é extremo norte. Satélites registraram vestígios de incêndios e destroços de mais 4 bombardeiros. A Ucrânia também relata a destruição de 2 aeronaves. A 50, porém, o vídeo apenas confirma parcialmente essa informação. Enquanto isso, as autoridades russas contestam as afirmações da Ucrânia e de líderes ocidentais. O vice-ministro da Defesa da Federação Russa, Sergei Ryabkov, chamou a informação sobre a destruição dos aviões de exagerada e classificou a própria operação como um ato terrorista. Os propagandistas de Moscou minimizam as perdas para até 8 aviões sem apresentar absolutamente nenhuma prova. O propagandista russo Sergei Markov reconheceu que o ataque foi forte, mas afirma que ele não terá significado militar, acrescentando que a Ucrânia supostamente está exagerando as consequências do ataque. Mas aqui eu destaco que, na verdade, nós nem estamos exagerando, estamos até subestimando em certo grau. Por quê? Segundo as avaliações da OTAN, foram danificados e destruídos ainda mais aviões do que indicou a avaliação do Serviço de Segurança da Ucrânia. Isso também é bastante revelador. E nesse contexto, o secretário convidado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, durante uma conversa com o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, declarou a importância de continuar as negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia. A porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, Tammy Bruce, informou isso. E a seguir as palavras dela, Rubio destacou a importância de continuar as negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia para alcançar uma paz duradoura. Aqui há uma grande pergunta para Marco Rubio, sobre o que conversar com os russos. Os russos afirmam que a Ucrânia já teria saído das negociações quando atacou os aeródromos russos. Dictator. Putin faz um discurso e diz: como é possível conversar com os ucranianos depois disso? Todos nós estamos saindo dessas negociações. Mesmo sem ataques, os russos levaram para as negociações em Istambul ultimatos insanos e loucos. Se você não ouviu, eu recomendo que volte ao meu canal e assista aos episódios anteriores.
Lá eu justamente contei sobre aquelas condições ultimativas que a Rússia impõe. E lá não se trata apenas de abrir mão de 4 regiões ucranianas mais a República Autônoma da Crimeia. Não é só recusar a entrada na OTAN. Não, já surgiram pontos indicando que a Ucrânia deve abrir mão oficialmente de qualquer reparação. A Ucrânia deve pedir aos aliados que todas as sanções contra a Rússia sejam completamente removidas, zeradas. A Ucrânia deve concordar em restabelecer relações diplomáticas e econômicas com a Rússia. A Ucrânia deve concordar que, por exemplo, o sistema de transporte de gás e os oleodutos que passam pelo território ucraniano devem continuar transportando petróleo e gás russos para a Europa. E assim por diante, e assim por diante. Ou seja, isso é um absurdo completo. Os russos dizem: vamos fingir que nada aconteceu com vocês, só estamos tomando uma parte do território. Nós destruímos o seu país. Agora proibimos vocês de entrarem em alguns blocos militares e alianças. Vocês abrem mão de tudo e pronto. E depois, como se fôssemos povos irmãos que podem de alguma forma coexistir juntos. É com esses tipos de negociadores que temos que conduzir algum tipo de negociação. Mas, amigos, aqui eu deixo reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar um like se quiser apoiar o trabalho deste canal.